Olá pessoal, mais uma aula, espero que todos estejam bem. Apenas algumas informações antes da gente abordar os temas dessa nossa aula hoje, que temas será abordado na próxima aula, mesmo porque a orientação é de que nós vamos começar a aula por volta de 9h30, mais ou menos 9h30, e iremos até 10h30, sendo 1 hora de prova. Legal? Serão 20 questões para orientar vocês, né? De múltipla escolha, ok? Então, antes disso, eu vou, com o roteiro que eu tenho hoje aqui, nessa aula daqui, eu vou abordar os mesmos conteúdos lá. Não significa a revisão Minto, não significa tirar dúvida, e sim nós vamos fazer uma pequena revisão apenas para efeito de compreensão dos conceitos. Aí sim, possivelmente alguma dúvida, ok? Então, de início, nós vamos trabalhar a teoria dos movimentos humanos, a jornada humana, o comportamento nômade até o conceito de sociedade, né? Que seria o primeiro tópico que nós vamos abordar, valores, regras, costumes e outros que envolvem o desenvolvimento social. Um outro item é o conceito de civilização e criação de valores sociais, é onde o indivíduo deixa, né, os grupos deixam de lado o comportamento nômade e começam a construir as primeiras civilizações, as primeiras sociedades, e para se construir uma sociedade é preciso alguma regra, algum meio, algum mecanismo que faça com que haja uma certa harmonia, uma certa organização. Isso perdurou por vários séculos, não? Na medida em que as sociedades iam desenvolvendo, adquirindo conhecimento, iam se aperfeiçoando em termos tecnológicos, no bom sentido, não é? Explorando mais o ambiente, desenvolvendo ferramentas cada vez mais sofisticadas, chegamos na Idade Média, lá nos idos de 1700, 1800, né? Esses 2 séculos aí, meados de cada um deles, o movimento iluminista, não, que trouxe um novo paradigma social, uma nova proposta de modelo social, e a partir daí começamos a ter uma nova percepção de sociedade, não só europeia, mas mundial. A partir daí nós temos uma percepção diferente, e nessa percepção emerge a psicologia, emerge essa ciência que visa estudar o comportamento humano, mas também identifica, como foi, né, a teoria psicanalítica, Freud, a questão da consciência, ou seja, uma estrutura psíquica muito bem definida. Tivemos também, a partir daí, a ideia da construção de um indivíduo. Então, a contribuição da sociologia, da antropologia, da psicologia permite identificar, permite ter um referencial de construção dos indivíduos. Parte do princípio da tomada de consciência num contexto social, não só uma tomada de consciência em termos pessoais. Grupos de referência, aí nós começamos a estudar mais aprofundadamente grupos de referência, e nesses grupos de referência, como eu tenho, temos uma sociedade mais desenvolvida, então nós temos a distribuição de papéis sociais. Depois, o conceito e discussão de grupos comunitários, e aí nós vamos ver como surge a ideia de comunidade, como ela emerge nos anos 50, né? Que aí veio com a origem das ações comunitárias, né? Que foi baseado na psiquiatria social nos Estados Unidos, que depois se espalhou pelo mundo afora, e especialmente aqui nas Américas, né? A questão do método, falamos, né? O método, o que é o método? Por que na área da psicologia, assim como todas as ciências, se estabelece um método de trabalho, um método de ação para se identificar e realizar algum trabalho de pesquisa. E dentro desta proposta metodológica, nós temos
a pesquisação, que é uma forma, um meio, uma maneira de se fazer uma investigação mais na área de humanas, mais numa área do assistencialismo social, talvez uma melhor reflexão. Uma pesquisa que te permite ter uma fotografia muito boa da realidade, não é, principalmente na esfera social. Então nós vamos abordar isso mais detidamente. E depois, nas ideias de Durkheim, a questão da divisão do trabalho, que vai amarrar todos esses conceitos aí. Então, a aula de hoje, nós vamos procurar fundamentar, para ajudar vocês, até por conta da prova, em primeiro lugar, tentar dirimir dúvidas, né, com relação aos conceitos abordados, né? E depois reforçar alguns conceitos até então vistos e que ficou alguma duvidazinha, né? Então vamos lá, vamos começar não tão acelerado, mas que permite a gente poder entender alguns conceitos aí. Teoria dos movimentos humanos. Nós sabemos que lá no passado, bem no início da jornada humana, o homem em si, primitivo, ele tinha um comportamento nômade e vivia em função das suas necessidades primárias. Tínhamos o grupo, tínhamos o líder, era o mais forte, era o mais violento, diga-se de passagem, por isso ele era líder, ele dominava. E o objetivo era puro e simples, perpetuação da espécie e alimentação, como diz o Maslow, o atendimento às necessidades primárias, que envolvia a necessidades fisiológicas, né? A base da hierarquia das necessidades. Portanto, eles rodavam nas regiões, não fugiam tanto, eles rodavam, esgotavam as condições ali de alimentação, de algum tipo de condição, eles abandonavam, rodavam, iam para uma outra, e até retornar ali. Então, de tempos em tempos, eles rodavam. E ali, claro, eles foram desenvolvendo conhecimentos, eles foram percebendo a realidade. Minha percepção é que a tomada de consciência nessa época, ela já é muito presente. Eles têm uma consciência de grupo, eles têm consciência do que é a realidade, eles têm consciência de onde eles habitam, o que é possível. E foi através dessa consciência que eles passam a desenvolver a capacidade de memorização, e a memorização permite gravar, guardar informações. E é nestas, com as observações, com o aprendizado, eles começam a perceber que se fixar em uma determinada região, esse grupo se fixando, esse grupo se permitindo morar, não mais ter o comportamento nômade, eles acabam percebendo que eles podem usar ou desenvolver uma plantação, que a gente chama de cultura hoje. Então eles aprendem a cultivar a terra, a usar a semente como forma de fazer brotar determinadas culturas, por exemplo, um alimento. Eles aprendem, por exemplo, que eles jogando uma semente de uma determinada árvore frutífera, dali um tempo nasce uma árvore e ali eles vão obter frutos. Aprenderam a domesticar os animais, e a partir dessa domesticação eles passam a se utilizar do leite, né, da carne do animal. E assim vai se construindo, vai se formando as chamadas sociedades. Então, é o comportamento da pausa, da parada, para poder parar, o comportamento nômade para poder formar as primeiras comunidades. Eu não vou chamar de sociedade, porque na verdade eram comunidades. Voltamos a usar a palavra comunidade mais recentemente agora, na nossa, mais recentemente no nosso século aqui, por volta dos anos 50, que a gente vai ver lá adiante. E é lógico que em toda e qualquer sociedade, seja ela iniciante, incipiente, é preciso ter regras, normas, para que possa se ter uma certa harmonia e convivência recíproca, no sentido de bem-estar para todos. Claro que cada elemento, de acordo com as suas características, sua maneira de ser, desenvolve determinada atividade. O que é que eu quero dizer com isso? Ora, nós começamos a ver que em algumas
comunidades, o indivíduo ele sabia cultivar, então ele iria pegar a terra e cultivar. O outro já conseguia, digamos, domesticar alguns animais e ter criadores de animais. Trocas ali, então todos tinham alguns papéis, né, de uma certa forma relativamente definidos, para que eles pudessem entre si fazer a troca de produtos, né? O que era a moeda de troca era o quê? Um determinado alimento por um outro alimento, coisa do gênero. E é lógico que esse conjunto de valores é que permitiu que essa comunidade se tornasse mais sólida. E é evidente que o crescimento populacional começa a aumentar. E crescimento populacional significa maior controle, se é que eu posso usar esse termo, uma melhor regras no sentido isso pode ser, não pode ser, e vamos aperfeiçoando cada vez mais o modelo social. E é aí que a gente começa a pensar no modelo de conceito ou a ideia de civilização propriamente dita, que aí nós tornamos os países. Então, eu tenho a civilização humana e na civilização humana ela se divide em países, como nós temos hoje. Então, nesses países nós temos seus representantes governamentais, nós temos seus representantes de tecnologia, temos seus representantes de família, representantes nas várias maneiras de caracterizar essa sociedade, né? E isso tem origem lá no passado, tem origem na formação dos nossos ancestrais, não? Que foram gradativamente deixando como herança maneiras, formas de comportamento. E os que vinham, eles iam aperfeiçoando essas ideias. Gosto de exemplificar a questão do aperfeiçoamento de ideia. Um exemplo muito simples, bastante comum, que se vê por aí, é a ideia da escrita, da máquina de escrever. Muita gente já sabe do que eu estou falando, e que, na verdade, hoje o computador é uma máquina de escrever extremamente sofisticada, é uma ferramenta incrível, mas que, na verdade, é um teclado, como era uma máquina de escrever, porém que é uma impressora, que tem toda uma tecnologia. Mas o princípio da modernização é uma máquina de um computador que, na verdade, tem como ancestral uma máquina de escrever. E a máquina de escrever, por si, passou por uma série de evoluções, não? É só alguém se interessar. Parece que, não sei em que lugar de São Paulo, tenha o Museu da Máquina de Escrever. Aí vocês vão ver coisas fantásticas nesse museu, é muito interessante. Então, o que nós temos? Nós temos o desenvolvimento das sociedades pegando os seus membros, dando a eles as condições de poder desenvolver sua capacidade intelectual. O ser humano ele é ilimitado em termos intelectuais, tanto que ele é muito criativo, e isso permite que ele se renove, não só renove o seu ambiente, ele refaça o seu ambiente, como ele também se renova, se remonta, se refaz. Usar a linguagem muito usada ultimamente, que é a chamada reengenharia. Eu chamo de reengenharia pessoal. Não é? É quando a pessoa começa ela própria a buscar novas alternativas. E dentro dessas alternativas, embute uma questão social, embute uma questão de uma sociedade cada vez mais humana, mais civilizada. Ok? Portanto, é a partir daí que eu começo a pensar na construção do indivíduo, não que não tenha sido anteriormente. A construção do indivíduo também é uma constante transformação. Se a gente for observar apenas como ilustração, desde o momento da concepção, o indivíduo passa por transformações que eu chamo o indivíduo ele é um mutante no bom sentido, na medida que deixa de ser criança, né, e passa a ficar velho, a atingir uma certa maturidade. É o tema que nós usamos no semestre passado e até abordamos esse semestre, a questão do processo ontogenético, né, que através de um ser unicelular pode chegar a um ser perfeito, né? Isso é um conceito bastante interessante.
E a construção do indivíduo passa por esse processo. Só que nós estamos em constante transformação. Vamos lá. Hoje nós fazemos parte de transformações tecnológicas. Até brinquei numa aula que nós assistimos aula hoje via remota, com uma câmera, vocês me veem, eu comento, tal. Daqui uns 30, 40, 50 anos, muitos de vocês poderão estar dando aula mediante uma característica holográfica, não é? Então, vocês darão aula e através de tecnologia, a sua imagem vai aparecer em muitas casas, não é? Onde vocês poderão dar aulas e eles conversarão com você numa máquina, num computador, sei lá, num determinado recurso, holograficamente falando. Então, nós vamos ter aí sim uma sala de aula artificial. Vai acontecer? Eu tenho quase certeza que sim. Isso é uma construção de uma sociedade moderna. Nessa construção eu tenho o indivíduo construído, ou seja, melhorado, desenvolvido, né? E é em cima disso que a gente diz assim, é a chamada tomada de consciência. O que era consciência há 50, 100 anos atrás, hoje é uma situação melhorada. Então é uma consciência melhorada, é uma consciência mais desenvolvida. E mais para frente também será mais desenvolvida. Okay? Essa contribuição da tomada de consciência, portanto, ela tem sua origem no final do século XVIII, XIX para século XX, com as propostas, comentei com vocês, do Wundt, do William James, não? Com as ideias dos primeiros movimentos da ciência psicologia, e com o advento da psicanálise, ou seja, da escola freudiana, a gente chama de escola freudiana, com os pressupostos teóricos de Freud, com o inconsciente, consciente, e toda a sua base teórica, é que permitiu desnudar muito claramente o que é o indivíduo no sentido psíquico, saindo da esfera orgânica até então, muito mais visto como uma questão orgânica, qualquer comportamento era de fundo orgânico, como dizia Wundt, um reflexo glandular e muscular, e ao mesmo tempo começa a dar uma nova percepção de indivíduo, ou seja, indivíduo consciente, mas também atento às mudanças no mundo, ou seja, eu compreendo que eu mudo e mudo a minha realidade, o meu ambiente. E o meu ambiente, ao mudar, eu também estou mudando. É uma dialética muito interessante aí. O surgimento da psicologia promove uma ideia humanística muito mais acentuada, muito mais presente, que é o que nós vamos ver na criação, ou pelo menos na proposta do surgimento das ações comunitárias, ou seja, da ação de uma ação na busca de solução de problemas mais humanos na década de 50, que foi a psiquiatria social, não é? A gente está dando um pequeno salto lá. Ou seja, nos anos 50, através de uma série de movimentos, começa-se a perceber a importância de se dar um tratamento mais humano em algumas comunidades ou para alguns indivíduos que vivem em determinadas comunidades, indivíduos comprometidos efetivamente com a questão psiquiátrica, psicológica, e que não poderiam ser simplesmente deixados de lado, né? Eram seres humanos, independente da sua condição, eles eram seres humanos e mereciam, como merecem até os dias de hoje, uma atenção especial em função das suas enfermidades. E é preciso se fazer um trabalho humano ali. Então é questão de avaliação das condições, ter parâmetros para poder se fazer um trabalho humano. E aí entra a psicologia, principalmente a psicoterapia de grupo, que até eu abordei com vocês, a questão do como o psicólogo social pode atuar, bem como psicólogo em outros segmentos e outras especializações. Assim como eu tenho
o terapeuta ocupacional, como eu tenho a psicoterapia de grupo, eu tenho a psicoterapia individual, onde o indivíduo vai ter um atendimento, uma assistência um pouco mais humana, e não um depósito como era no Brasil, exemplificando dos anos 50, 60, em que o indivíduo era levado independente. Qualquer comportamento que contrariava as questões sociais, os valores sociais, esse indivíduo era recolhido, levado para uma instituição manicomial e lá esquecido. E sabe Deus as condições que viviam esses caras. Nós sabemos, pelo menos em alguns relatos, alguns programas da época, né, documentários, não sei se temos ainda essas imagens, era um depósito de seres humanos, não, que viviam nus, em péssimas condições de higiene, e o atendimento zero, não havia atendimento, era simplesmente o indivíduo era retirado do seio social e jogado lá dentro. Com as críticas, com o movimento antimanicomial, a partir do surgimento da psicologia mesmo, como uma formação profissional mesmo, um curso já existente, sacramentado, começa a ver os movimentos antimanicomial, algumas áreas da psiquiatria social. Esse movimento é que começa a minar um pouco aquela coisa hegemônica de que o indivíduo enfermo, em termos mentais, ele não tem recuperação. Ao contrário, nós temos que avaliar e saber até que ponto o medicamento, o acompanhamento, como esse indivíduo poderá ter uma sobrevida. Claro que os casos graves merecem uma atenção diferente. Então, era o momento de fazer mais uma espécie de seleção, uma espécie de separação entre os níveis de gravidade dos enfermos mentalmente. Então, isso tudo contribuiu para que a gente pudesse desenvolver a ideia de comunidade. Assim como eu tenho atendimento para essas comunidades, hoje a psicologia social comunitária visa, dentro das comunidades, também um projeto para esses, entre aspas, desassistidos, desalentados socialmente falando, uma condição de dar algum referencial social, de buscar junto com esses indivíduos uma condição de vida melhor, porque, como foi dito anteriormente, nós temos aí muitas ideias de indivíduos onde a invisibilidade social ela é muito presente, infelizmente. Então, o que é que faz um psicólogo social? Ele visa atuar junto com a equipe multiprofissional na busca de alguma solução, e aí sim, identificada a possibilidade de uma ação, de um desenvolvimento de um projeto, e aí sim eu começo a pensar numa equipe multiprofissional, e uma delas, por exemplo, é trazer um profissional para desenvolver um determinado projeto. Vamos exemplificar. De repente, essa equipe multiprofissional, desenvolvendo pesquisas, investigando, descobre que um arquiteto ajudaria a melhorar as condições de moradia de uma comunidade. Vamos solicitar, junto ao poder público, a apresentação de um arquiteto, ou de uma equipe, ou de um engenheiro, enfim, quem quer dizer, para que possamos apontar a necessidade, socialmente falando, de ações que pudessem melhorar a condição de moradia. Aí eu entro na esfera da educação, entro na esfera médica e vai por aí afora. Okay? Então a ideia de comunidade, de assistir pessoas menos favorecidas, ela se estende também para uma sociedade um pouco comprometida em termos de distanciamento entre ricos e pobres. Ou seja, os ricos não têm tanta necessidade, então vivem outra realidade. Os pobres lá de cá merecem mais atenção. E é um contingente significativamente grande. Brasil, por exemplo, na nossa sociedade, nós sabemos que o nível de pobreza é muito acentuado. Passa dos 50%. Nós sabemos disso, são os dados estatísticos que nós vamos poder discutir, talvez no próximo bimestre, com os dados que eu tenho do nosso texto. Ok, gente? Então, basicamente, é isso, né? Temos outros itens aqui, que nesse momento o tempo está esgotado.
que nós falamos da divisão do trabalho, que nós vamos abordar também na quinta-feira na aula. Então eu espero que vocês me cobrem lá, lembrando que a prova começa 9h30 ou 21h30. Legal, gente? Mas eu entrarei em aula no horário normal das 19h15, ok? Um abraço para todos vocês.